Mas na próxima semana a gente vai estar celebrando e participando da ceia juntos em um novo lugar. Um novo local, um ambiente físico diferente desse aqui. E nesse novo local nós vamos ter então a oportunidade de adorarmos a Deus, vamos ter a oportunidade de testemunhar Cristo em uma outra comunidade também. Mas mais ainda, não só nesse novo local a gente tem oportunidade de testemunhar Cristo, mas a gente tem a oportunidade de testemunhar Cristo todos os dias, diariamente, não é? A cada dia que a gente vive, a gente tem a oportunidade de testemunhar Cristo em nossas vidas. Então, cada ação que a gente faz, somos nós que escolhemos o caminho que a gente vai seguir, de acordo com aquela ação. Nós escolhemos diariamente que caminho a gente segue. Então, por isso que hoje a gente vai conversar sobre as escolhas que a gente faz. A escolha diária de qual caminho a gente segue. Da direita ou da esquerda, não necessariamente é um caminho físico, mas nós vamos conversar então sobre essa escolha diária, de mantermos no caminho de Cristo. Vamos orar antes? Baixar nossas cabeças, fechar nossos olhos. Senhor Deus, em nome de teu Filho Jesus, te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor proporciona que a gente tenha tempo, que a gente tenha um lugar para te adorar e nos reunirmos como igreja, que a gente possa ter comunhão. E obrigado também, Deus, porque o Senhor tem colocado oportunidades em nossa vida para nós testemunharmos o teu nome para outras pessoas. Por isso, nos ajude hoje a entender o que o Senhor quer nos mostrar através do que a gente vai ler na tua palavra. É isso que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Então, hoje, mais uma vez, nós vamos estudar uma passagem que está no famoso Sermão do Monte. Basicamente, esse ano, eu só tenho falado do Sermão do Monte, né? Vocês lembram? Primeira vez que a gente conversou esse ano, eu falei sobre o valor da nossa palavra. Estava lá em Mateus 5. Depois a gente conversou sobre ser sal da terra e luz do mundo. Foi no mês passado. E quando Jesus, ele sentou naquele monte, que ele subiu naquele monte, ele começou a conversar com seus discípulos, ele ensinou muitas coisas. Ele ensinou coisas que são importantes para nós até hoje. E hoje nós vamos ler então as palavras finais desse sermão. Nós vamos ler o que está lá no finalzinho, o que Jesus falou no final. Lá no capítulo 7 de Mateus. E a gente vai ver que Jesus ele demonstra claramente, através de diversos exemplos, que nós temos duas opções na nossa vida. Nós temos duas opções em que a gente precisa escolher. Uma vai nos levar à destruição e outra vai nos levar à vida. Então vamos começar lendo então Mateus capítulo 7. Se funcionar aqui, a gente vai adiante. Vamos lá, Mateus capítulo 7, versículos 13 até o versículo 14. Diz assim: Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A porta estreita e o caminho apertado que Jesus está falando aqui, eles representam uma vida de adoração. Ele diz duas vezes, inclusive, sobre a porta estreita. Entrem pela porta estreita. E aí ele fala depois, no versículo 14, como é estreita a porta e apertado o caminho. Duas vezes ele fala sobre a porta estreita e uma só sobre a porta larga. E essa porta estreita, esse caminho estreito, é o que vai levar à vida eterna. É o que vai levar à verdadeira salvação. Então, para a gente seguir esse caminho estreito e entrar por essa porta estreita, nós precisamos viver uma vida de renúncia. Ele não é um caminho fácil a ser percorrido. Não é tão simples. Já a porta larga e o caminho amplo, que ele fala, o caminho espaçoso, representa uma vida de adoração a qualquer coisa que não seja Deus. Pode ser adoração a nós, adoração a ídolos, adoração a pessoas. E isso vai incluir qualquer religião de obra e justiça própria. Essas religiões ou filosofias, elas não têm um único caminho. Não tem um único caminho que vai levar. Mas no fim vai levar para o mesmo destino, que não é a salvação, mas a destruição. E ambos esses caminhos, quando Jesus está falando sobre isso, ambos os caminhos e as portas, eles são oferecidos como entrada para o reino de Deus. Só que apenas uma é a correta, só a porta estreita. Eu não estou falando aqui, que aqui Jesus está falando, e nem Jesus está falando sobre isso, que é o fato de a gente escolher seguir a Cristo ou não, de a gente aceitar Cristo em nossa vida, esse tipo de escolha. Não é sobre isso que Cristo está falando.
Ele está falando que naquele momento, naquela época, e hoje existe muito disso, existe muita oferta ali no mercado, né? E existem duas ofertas. E ambas são oferecidas como levando ao reino de Deus. Ambas são oferecidas como que quando você chegar lá naquela porta, você vai bater, ela vai abrir, vai ser o reino de Deus. Mas não são as duas que levam ao reino de Deus. Não são as duas que vão nos levar para o caminho correto, para a salvação. Só uma dessas vai nos levar à salvação. Só uma dessas ofertas é que realmente nos leva até o Pai. Só uma delas, só uma verdadeira, e essa é o caminho estreito. Por isso que ele fala: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Muitos vão entrar por essa porta. Por isso, para a gente entrar pela porta estreita, caminhar esse caminho estreito, nós precisamos renunciar às nossas vontades. Nós precisamos esquecer tudo que o mundo nos oferece. Nós precisamos esquecer qual que é a nossa vontade do coração. Que nem foi comentado agora no final na oração. A gente precisa renunciar, buscar uma vida de adoração a Deus. Buscar a vontade de Deus. O caminho estreito, ele é percorrido pelo cristão que ele realmente entende que nada pode fazer para chegar até Deus. Ele não pode fazer nada para chegar até Deus. Ele não pode fazer nada para ser salvo. Enquanto o caminho largo é daquele que acredita que para chegar até Deus, ele vai chegar por mérito próprio. E isso é o que é ofertado no mundo de hoje, naquela época, e sempre foi ofertado. Existem dois caminhos. O que tu chega através da graça e o que tu chega através do mérito próprio. Mas só um deles é o verdadeiro. E não é o do mérito próprio. Por isso, o caminho e a porta estreita é Jesus. É só através dele que nós vamos chegar até o Pai. A gente conhece João 14,6. O que diz? O que Jesus diz em João 14,6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que mais? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que Jesus diz em 14,6, João 14,6? Eu sou o quê? O caminho. Jesus é o caminho que chega até o Pai. Ele é a verdade, ele é a vida. Ninguém vai até o Pai a não ser por Cristo. Então qualquer caminho que for nos oferecido, que não tiver Jesus como centro, pode apostar que é o caminho largo. Não é o caminho estreito. E lá no final, não vai ser a porta que vai nos levar até o reino de Deus. Então não há outra forma de a gente chegar até Deus a não ser por Cristo. Não tem outra forma. Então, o que a gente precisa refletir é qual caminho nós temos percorrido. O estreito? O largo? Qual caminho nós temos percorrido? O que nós temos seguido na nossa vida? Para a gente ter a vida eterna ao lado do Pai, nós temos que percorrer o caminho estreito. Precisamos avaliar qual o caminho que a gente está seguindo diariamente. Porque às vezes a gente pode, tentar pegar um desvio, tentar pegar um atalho. Mas o Evangelho não vive de atalhos, não vive de desvios. É um caminho só, não tem outro. Nós precisamos decidir isso na nossa vida. E nós precisamos perseverar nessa escolha. Por isso que eu disse que a escolha é nossa. Não estou falando de aceitar ou não a Cristo, mas a escolha de realmente obedecer a palavra dele. Porque tem muita gente que conhece a Cristo, crê em Cristo, mas não segue o caminho estreito. Isso é muito perigoso, gente. Então, se a gente é cristão e a gente continua seguindo o caminho largo, nós precisamos ter cuidado. Nós estamos enganando nós mesmos. O sacrifício já foi feito. Os pecados eles já foram pagos. A gente não pode fazer nada mais, a não ser nos entregar. A não ser entender que Cristo nos salvou e é pela graça que nós vamos chegar lá. Só com a entrega nós vamos chegar até o Pai. Nós não precisamos fazer sacrifícios, não precisamos querer pagar para poder percorrer esse caminho. A porta do reino de Deus, tu não paga para entrar por ela. Tu não precisa fazer nada para chegar até lá. Ela não é fácil. Mas a gente vai entender melhor por que não é fácil. Então lembre-se que existem dois tipos de pessoas no mundo. Indiferente se conhece a Cristo ou não. As que estão percorrendo o caminho estreito e as que estão percorrendo o caminho largo. E a gente sabe qual que é o destino de cada uma dessas pessoas. Só uma vai entrar no reino de Deus. Qual tipo de pessoa você quer ser? A do estreito ou do largo? Então continuando. Jesus, ele continua ensinando no monte. Versículos 15 até o 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores.
Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro? Ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos vocês os reconhecerão. Então, seguindo os ensinamentos que Jesus está dando, ele alerta as pessoas que estão ouvindo sobre os falsos profetas. Né? Os falsos profetas são aqueles que vão querer tirar as pessoas do caminho estreito. Vão querer tirar do caminho que estão seguindo, o caminho correto. Eles sempre vão trazer uma mensagem que parece correta. Né? Parece muito bonita, só que essa mensagem vai levar à destruição. Os falsos profetas, eles aparecem, né? Eles vendem assim um caminho muito bonito, mas é o caminho largo que eles estão vendendo. Né? Eles vendem esse caminho largo como se fosse o caminho correto para levar até Deus. E quem são esses falsos profetas? Né? Eles fingem muitas vezes ser bons pastores, mas a gente vê aqui, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos devoradores. Eles estão anunciando a porta larga, o caminho largo. Como saber quem são eles? Tem muitos por aí. Tem pessoas no meio de nós que são falsos profetas. Pessoas que estão anunciando um evangelho falso. Pessoas que estão dizendo que não, você não precisa negar a si mesmo. Você não precisa deixar suas vontades de lado. Para chegar até Deus, você só precisa fazer boas obras. Se você fizer o bem ao próximo, você vai chegar até Deus. Né? E parece muito bonito, porque ele diz, não, porque Jesus ele fazia o bem para as pessoas. Então é isso que você precisa fazer. E usa até mesmo a Bíblia, muitas vezes, tirando versículos de contexto. A pessoa diz, não, para você ir para o céu, é muito simples, você precisa vir aqui, você dá o dinheiro aqui na nossa igreja, então você vai para o céu. Ou você vai ser curado, ou você vai ganhar muito mais dinheiro depois. Né? Parece que tu deposita lá na igreja e a oferta da igreja vai render mais do que tesouro direto, vai render mais do que ações, né? Parece que é um investimento que tu está fazendo. Vou investir aqui um pouco de dinheiro, vou ganhar muitos juros depois. Mas não é isso. Não se compra o caminho. Não se compra uma passagem para chegar até Deus. Eles vão vender também muitas vezes dizendo, olha, não tem problema você pecar. Não tem problema porque Deus é amor. Né? Então o importante é você se sentir bem. Você ser feliz. Porque Deus te ama e Ele quer te ver feliz. Então você pode fazer o que quiser. Porque no final Deus vai salvar todo mundo. Essas pessoas são os falsos profetas. E como que a gente sabe quando eles estão tentando nos enganar? Porque tem muitas pessoas que estão no meio das igrejas, estão sendo enganadas pelos falsos profetas e não percebem. Como que elas não percebem? Como saber se aqui mesmo nós não temos entre nós pessoas que estão querendo nos desviar do caminho? Que estão querendo, em vez de nos ajudar a crescer, nos puxando para trás, para que a gente fique longe de Deus. Como saber? O que a Bíblia diz nesse texto aí? Vocês os reconhecerão pelos seus frutos. Versículo 20. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. É dessa forma que a gente reconhece os falsos profetas. Jesus, ele exemplifica ali. Ele usa como exemplo uma árvore. Ele diz que a árvore boa dá fruto bom. A árvore ruim dá o quê? Fruto bom também? Não, dá fruto ruim. Se a árvore não foi plantada num solo bom, ela não vai dar fruto bom. Se a árvore, ela não é uma boa árvore, ela não vai dar fruto bom. Então, os falsos profetas, eles vão manifestar perversidade na mensagem deles. A mensagem falsa deles não consegue dominar o pecado. Vai ser sempre aquela coisa, não, deixa assim, tranquilo. Né? Não vai conseguir dominar a carne. Não vai conseguir fazer a pessoa viver longe do pecado. Às vezes vai tentar trocar, fazer alguma troca, né? Não, tu peca? Então tá. Então tu dá um dinheirinho aqui e daí tu tá pagando o teu pecado. Ah, tu pecou? Então aqui, ó. Tu faz essas orações aqui, essas rezas, ou tu vai lá e tu faz umas boas obras de caridade e tá tudo certo. Tá pago, né? O caminho da religiosidade, ele não vence o pecado. Às vezes ele vai tentar controlar, vai tentar oferecer trocas, mas não vence o pecado, não é eficaz. Só Cristo que vence o pecado, porque Cristo morreu por nós. Cristo, ele venceu a morte. Cristo, ele venceu o pecado. Só através dele nós vamos conseguir vencer o pecado.
E não é por mérito próprio. Não é pelo nosso próprio esforço. Esse é o caminho estreito. Não é esforço nosso. E a gente pode usar esse trecho aqui também sobre frutos para nós. Porque às vezes nós podemos ser o tal do falso profeta. Às vezes nós podemos estar testemunhando algo que não é de Deus. Nós podemos estar influenciando outras pessoas a andar no caminho largo. Então, como existem dois caminhos, existem duas árvores. Quais são os nossos frutos? Será que nós somos árvores boas que estão dando frutos bons? O que nós temos testemunhado através da nossa vida? Qual que é o nosso testemunho? Qual o exemplo que nós estamos dando para as pessoas ao nosso redor? Para os nossos colegas de trabalho? Para os nossos vizinhos? Para as pessoas aqui dentro mesmo? Que exemplo nós estamos dando? O que nós estamos testemunhando? Será que as pessoas que convivem comigo, que se relacionam comigo, sabem que eu sou cristão? Elas percebem que eu sou cristão, que eu tenho algo de diferente? Será que elas percebem? Será que eu tenho vivido uma vida de adoração a Deus, buscando ser semelhante a Cristo, promovendo apenas o reino de Deus, promovendo apenas o caminho estreito, promovendo apenas o que glorifica o Pai, para que as pessoas então saibam qual que é o caminho correto, que elas vejam isso e então saibam por onde seguir? Ou eu tenho vivido uma vida carnal, que eu só vivo o que é da minha vontade, o que eu quero, o que é bom para mim, o que me agrada, o que eu vou glorificar outras pessoas, vou talvez aparecer para as outras pessoas, tenho promovido o caminho largo, né? Dito para as pessoas, não, vem comigo que aqui está certo. Assim como os falsos profetas. Qual tipo de árvore nós somos? Não basta a gente reconhecer que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A gente tem que viver isso também. Só saber que Cristo é o caminho, a verdade e a vida, muitos vão saber, né? A Bíblia fala que até o diabo sabe que Cristo é Deus. Então dizer que Cristo é Deus, qualquer um vai poder dizer. Agora viver isso é diferente. Então não basta a gente reconhecer Cristo sendo o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que viver isso também. Nós só vamos ser reconhecidos como cristãos se nós vivermos isso. Nós seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Que tipo de árvore nós somos? Que caminho nós estamos seguindo? Nós falamos mês passado sobre ser sal e luz. Então nós precisamos ser sal e luz. O que as pessoas veem e pensam sobre nós? Eu não quero dizer que a gente tem que viver para agradar os outros. Mas a gente tem que viver para agradar a Deus. E os outros vão perceber Deus na nossa vida. Ou não. Então muito cuidado. Pense sobre isso. Nós estamos nesse mundo para adorar e glorificar a Deus. Só para isso. Foi para isso que nós fomos criados. Para adorar e glorificar a Deus. Então, continuando. Jesus vai fazer mais uma comparação. 21 ao 23. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Infelizmente, apesar de todos os avisos que as pessoas recebem, vão receber, já receberam, muitas pessoas vão chegar lá no dia do julgamento e Jesus vai dizer que não conhece essas pessoas. Essas pessoas não vão entrar no reino dos céus. Entre essas pessoas vão estar muitos que frequentam igrejas. Vão estar muitos desses falsos profetas também. Porque essas pessoas, elas escolheram ir pelo caminho largo. Pelo caminho da própria vontade, do mérito próprio, de fazer o que é bom para mim, de tentar agradar a Deus com as minhas próprias forças. Preferiam tentar isso. Tentaram comprar a salvação. Comprar um lugarzinho no céu. Já viram falar essa expressão? Comprar um terreno no céu? E aí vocês me perguntam, como que é possível uma pessoa frequentar a igreja, talvez a vida toda, e não ser salva no final? Não ser cristão? Como isso é possível? A pessoa, ela passou pelos cinco lições lá do abismo ligado, ela falou que reconheceu, né? Confessou, creu em Jesus, como que ela não é cristã? Até mesmo os falsos profetas, eles estão no meio dos cristãos, não estão? Os falsos profetas, eles já ouviram falar da mensagem. Já ouviram falar da mensagem, provavelmente entenderam o que dizia a mensagem e disseram, opa, eu posso me aproveitar disso. É por isso que a gente tem muitas igrejas que seguem a tal da teologia da prosperidade. Vocês acham que os
Os líderes que estão à frente da teologia da prosperidade nunca leram a Bíblia? Vocês acham que eles são ingênuos, que eles não sabem que eles estão se aproveitando das pessoas? Eu duvido. Eu acho que essas pessoas, eu não quero julgar, mas eu tendo muito pro lado que essas pessoas sabem o que estão fazendo. Os que não sabem, os que são ingênuos, são os que estão sendo enganados por essas pessoas. Infelizmente. A questão é que muitos ouvem falar da mensagem de Deus. Muitos ouvem falar do Evangelho, a mensagem da cruz. Só que muitos ouvem falar, mas não querem carregar a cruz. Muitos ouvem falar e querem continuar com o seu próprio fardo, não querem entregar o fardo para Jesus. Não querem mudar o seu coração. Querem continuar levando a mesma vida que sempre levaram. Muitos creem que Jesus é Deus, que é quem nos salvou, mas não estão dispostos a seguir o caminho estreito. E esse que é o grande perigo. Eles preferem ir pelo caminho fácil. Preferem ir pelo caminho que é mais tranquilo, onde não há um arrependimento de coração, há um arrependimento superficial. Às vezes vão pela emoção, às vezes vão pelo efeito manada, todo mundo está indo, vou também. São influenciados. Às vezes, essas pessoas não têm uma entrega realmente verdadeira e acabam continuando no mesmo caminho. Esse caminho é o mais fácil. O caminho estreito é o que é difícil. Porque o caminho estreito nós precisamos negar nós mesmos. Nós precisamos ter uma transformação na nossa vida. Às vezes a gente pensa que é o contrário, né? A gente pensa que é mais difícil nós seguirmos uma vida de religiosidade, né? Tipo, trabalhar, pagar para comprar um terreno no céu ou fazer as boas obras. Mas não, esse é o jeito fácil. Esse é o jeito mais fácil de a gente seguir um caminho. Difícil é nós negarmos a nós mesmos, nós somos pecadores. E nós reconhecermos isso, nós mudarmos a nossa vida. Esse que é o difícil. Então, essas pessoas, elas vivem uma vida para si. Elas alimentam o seu próprio ego. As pessoas que seguem um caminho largo, elas alimentam o ego dizendo que são cristãos, mas não são cristãos de verdade. Se dizem santos, mas não são. Os seus frutos demonstram que Cristo não vive nessas pessoas. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que seguem um caminho largo são pessoas que não são cristãos. Muitos, às vezes, dão uma escorregada. Mas aqui Jesus ele está falando que vai chegar muita gente lá que não aceitou a graça de Deus, mas quis fazer por mérito próprio, e vai dizer, olha, eu fiz muitas coisas por ti. Não, eu expulsei demônios, né? Naquela época tinha muito disso. Profetizamos em teu nome. Eu preguei a tua mensagem. E Jesus vai dizer, não, mas eu não te conheço. Porque essas pessoas fizeram por mérito próprio, queriam engrandecer o seu nome, não o nome de Cristo. Vocês conhecem aquelas frutas de plástico? Tem fruta de cera também? O pessoal bota essas frutas no meio da mesa. Já viram isso? Já foram em alguma casa lá e quiseram dar uma desperto? Vou comer essa fruta aqui, pegaram, né? Não, pela mão vocês já iam perceber que não era de verdade, né? Já fizeram isso? Não, nem eu. Né? Porque também dá para perceber de longe que não é uma fruta verdadeira. E assim são as pessoas que tentam enganar a Deus. Esses frutos são de verdade? Não, né? É isso que Jesus está querendo dizer nesse trecho. As pessoas vão chegar para ele e dizer, olha, eu sou um cristão de verdade, sou um cristão autêntico, fiz coisas em seu nome, então eu mereço a salvação. Mas Jesus vai dizer, não, mas não é assim que funciona. Efésios 2 diz que a salvação é pela graça, mediante a fé, que não vem de nós. É um dom gratuito de Deus, para que ninguém se glorie. Para que a gente não chegue lá no céu e bata no peito dizendo, eu fiz muitas coisas por Deus, eu, fui num estádio, preguei para 3 milhões de pessoas, se coubesse no estádio, e todas se converteram. Nossa, vejam como eu sou um cristão de verdade. Veja, Jesus, eu fiz isso. Jesus não vai querer saber se eu fiz isso para a salvação, porque a salvação é de graça. Ele vai dizer claramente que não conhece. Apenas aquele que faz a vontade de Deus vai entrar nos céus. É o que está escrito ali. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade de Deus vai entrar nos céus. Aquele que faz a vontade própria não está seguindo o caminho estreito. Está seguindo qualquer outro. A gente vê também sobre essa questão de obras e frutos,
Salmo 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são o espírito quebrantado. O coração quebrantado e contrito a Deus não o desprezarás. Quais são os sacrifícios que agradam a Deus? Nós nos mutilarmos? Nós fazermos coisas para Deus que nós não estamos com vontade, por obrigação? É isso que agrada a Deus? Ou é um coração quebrantado? Nós realmente reconhecermos: Deus, eu sou pecador, eu tenho vontades que não te agradam, e por isso eu vou deixar essas vontades de lado, porque eu quero te adorar. Isso é muito difícil para mim. Qual que é o que vai agradar a Deus? Com certeza é o segundo, aquele que nós realmente nos entregamos de coração quebrantado. Se o nosso coração não estiver voltado para Deus, qualquer coisa que a gente fizer não vai valer nada. Qualquer coisa. Se o nosso objetivo não for glorificar a Deus, nós podemos doar roupa, alimentos para todo mundo. Nenhuma dessas doações vai agradar a Deus. Se nós não estivermos fazendo isso para adorar a Deus. Se nós estivermos fazendo isso para adorar a Deus, aí vai agradar a Deus. Agora, se for por mérito próprio, para dizer: nossa, vejam como o Eduardo é o doador. Nossa, veja como é pessoa muito boa, né? A Bíblia diz que tua mão direita dá, que a esquerda não fique sabendo. Não é para nosso mérito. Não é assim que a gente chega lá. Se a gente não estiver no caminho estreito e não entrar pela porta estreita, buscando sempre adorar a Deus, Jesus vai dizer no final: nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Vocês que fazem coisas para glorificar a si mesmo. Caminho estreito, ele é um caminho de obediência, de quem busca ser semelhante a Cristo, assim como a gente vê lá em Romanos 2:13. O que diz? Porque não são os que ouvem a lei que são justos aos olhos de Deus, mas os que obedecem à lei, esses serão declarados justos. Será que a gente tem vivido uma vida de obediência? Ou a gente tem tentado buscar uns atalhos? Aqueles que seguem a vontade de Deus, que são declarados justos. Não só aqueles que ouvem, né, e diz: não, muito legal, mas eu consigo chegar a Deus, né, com meu jeito é melhor. Se nós não tivermos o coração arrependido verdadeiramente e não buscar a vontade do Pai, não vamos chegar. Né? É uma grande possibilidade de nós sermos aqueles cristãos que são chamados convencidos. Já ouviram falar? Nunca aceitaram a Cristo Jesus em seu coração. Então reflita. Reflita também se você já morreu para sua própria vida e nasceu de novo para Cristo. É a única forma da gente seguir o caminho estreito e entrar pela porta estreita. Jesus continua, o finalzinho, para encerrar o seu sermão, ele diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu. E foi grande a sua queda. A quarta comparação que Jesus coloca é com um construtor prudente e um construtor insensato. E ele usa uma casa e ventos, né, e chuva para representar o que ele quer dizer. A casa aqui, ela representa uma vida religiosa. A nossa vida religiosa. A nossa busca por Deus. E a chuva seria, então, o castigo divino. Vejam só. O que ele quer dizer com tudo isso, então? Só aquele que construiu a sua vida religiosa, entre aspas, né, mas o seu relacionamento com Deus, a sua casa, sobre o fundamento da obediência à palavra de Deus, sobre a rocha, é que vai permanecer. Ou seja, aquele que clama por arrependimento, o que rejeita a salvação pelas obras e confia que só a graça de Deus salva. Já aquele que construiu a sua vida religiosa, a sua busca por Deus, seu relacionamento com Deus, sobre o fundamento do mérito próprio, sobre a areia, esse é aquele que quer correr o caminho largo, quer entrar pela porta larga. Ele quer fazer sua própria vontade, quer levar os outros nesse caminho de perdição e vai sofrer as consequências. O que acontece no final? E foi grande a sua queda. A casa vai cair. No final, a casa que foi construída sobre a rocha, sobre a palavra, ela permanece. Porque a graça de Deus e a misericórdia dele é tão grande que Cristo vai sofrer o juízo no nosso lugar. Ele vai ser o nosso advogado, não é?
Agora, aquele que faz por mérito próprio não está seguindo o caminho estreito. Ele vai sofrer as consequências. E é interessante notar aqui que Jesus ele trata aquele que escuta a mensagem, porque ele diz, né? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica, então quem ouve a mensagem da salvação e pratica essa mensagem, entende ela e pratica ela, é como um construtor prudente. Enquanto aquele que não pratica é chamado do quê? Insensato, né? Ou talvez tolo. Ou alguém que não está bem da cabeça, né? Por que Jesus usa essas palavras? Por que Jesus chama o cara que escuta, entende, mas não pratica de insensato, de tolo? Né? Porque quando a gente realmente entende as boas novas, a gente conclui que só alguém insensato podia ignorar aquilo lá. Quando a gente escuta uma mensagem dizendo que nós somos pecadores, certo? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas então Adão no Éden, ele pecou, ele caiu, então nós somos pecadores. E Jesus Cristo foi enviado pelo nosso Pai para nos salvar. Ele pagou todo o pecado, fazendo com que agora a gente não precisa fazer sacrifício nenhum, a gente não precise pagar nada, a gente não precise fazer nada além de reconhecer isso e seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Tipo, é uma mensagem totalmente simples, é uma mensagem de esperança, uma mensagem fácil de entender. E eu creio assim que é como se viesse alguém, como o Serginho falou, acho que 2 finais de semana atrás, e dissesse, olha, sabe aquela dívida que tu tem lá? Tá paga. Não precisa fazer mais nada por essa dívida. Lembra que o Serginho falou sobre isso? E ele disse, então, o insensato é aquele que quer continuar pagando a dívida. Então só alguém mesmo insensato vai dizer, não, peraí, calma aí, Jesus ele morreu por mim? Tá, eu acredito que Jesus morreu por mim, mas eu tenho que dar meu jeito, né? Eu tenho que fazer alguma coisa também, é muito fácil. É bom demais para ser verdade. Então, só um insensato poderia ignorar. Por isso que Jesus fala disso. Aquele que escuta a minha mensagem e não pratica é como um construtor insensato. Ele sabe que tem que construir a vida dele, a casa dele em cima da rocha, mas ele vai e constrói na areia. Infelizmente, em virtude da natureza inclinada que nós temos para o pecado, muitos daqueles que frequentam, passam por igrejas ou ainda não passaram, são como construtor insensato. Ouviram a mensagem da salvação, mas preferem construir a fé sobre um fundamento que não é a obediência à palavra de Deus. Não constroem sobre esse fundamento sólido. Eles preferem construir sobre ideias, né? Bom, Deus vai salvar todo mundo, o importante é ser feliz. Preferem construir sobre as obras de justiça, só o ajudar as pessoas, ser bom, que dá tudo certo. Sobre pessoas também, né? Sobre pastores. Não, porque eu vou lá na igreja do fulano de tal, porque aquela igreja, nossa, é muito boa, aquele pastor, aquele homem que fala lá na frente, ele fala assim de um amor tão grande, então ele é bom. Esse cara que eu quero ouvir. Né? Esse cara conforta o meu coração. Tá seguindo a Jesus, tá seguindo o cara. Constrói o fundamento em cima de uma pessoa, em vez da obediência à palavra. Nós já sabemos o fim dessas pessoas. E Jesus ele vai finalizar então, ele finaliza o ensino dele sobre aquele monte dessa forma. Ele usa 4 comparações. Ele fala dos caminhos, ele fala de tudo isso mais, para deixar claro que o caminho para a salvação não é percorrido por mérito próprio, mas só por uma entrega total a Deus. Só por isso. Eu posso estar falando aqui há mais de meia hora e parecer repetitivo, mas Jesus fez isso lá naquele monte também. As 4 comparações que ele fez são a mesma coisa. E sabe o que é mais incrível? Muitas pessoas não entendem até hoje isso. Ele falou 4 vezes a mesma coisa. Usou 4 exemplos diferentes para que fosse claro. E alguns não entendem isso. Até hoje a gente não entende isso. Muitos não entendem. Buscar e entrar no reino de Deus é uma escolha que a gente faz diariamente, em que a gente tem que decidir deixar de viver as nossas vontades para viver a vontade de Deus. É simples, é isso que Jesus falou em todo esse trecho que a gente leu. Quando ele ficou lá, talvez ele não ficou meia hora para falar tudo isso, talvez ele ficou menos, mas era isso que ele queria dizer. Para entrar no reino de Deus, não basta você reconhecer que Jesus é teu Salvador. Você precisa deixar o Espírito Santo entrar na sua vida, deixar ele agir. Você tem que percorrer o caminho estreito. Você tem que realmente, de coração,
ter um coração quebrantado, como a gente falou, né? A gente leu em Salmos, e entender que é preciso haver transformação. E eu creio fortemente que qualquer pessoa que verdadeiramente tem Jesus no seu coração, que nasceu de novo, comprometeu-se a servir a Deus, está seguindo o caminho estreito. Eu creio nisso. Aos poucos essa pessoa está se transformando para ser semelhante a Cristo. Não é de uma hora para outra. É aos poucos. E essa pessoa, então, ela está trilhando o caminho estreito. Certamente, às vezes a gente resbala. Às vezes a gente escorrega. Mas essa pessoa, ela está fazendo de tudo para percorrer esse caminho estreito. Entendeu que só se entregando totalmente a Deus, só deixando o Espírito Santo é que vai vencer o pecado, que vai conseguir passar pelos obstáculos que o caminho vai ter até chegar na porta estreita onde a gente vai poder entrar. Nós temos também aqueles que são novos da fé, que estão conhecendo a mensagem. Essas pessoas ainda podem talvez estar trilhando o caminho largo, porque talvez ainda não entendeu direito, né? Às vezes a pessoa entende, não, é pela graça, então beleza. Mas às vezes acaba fazendo alguma coisa, entendendo, não, mas eu preciso fazer alguma coisa, e acaba se deixando levar pela emoção. O que essa pessoa precisa é justamente orar, se entregar a Deus. Buscar um relacionamento íntimo com Deus. É muito fácil a gente se deixar levar pela manada, se deixar levar pelo que a gente vê na mídia, pelo que a gente vê por aí. A gente tem que ser firme na nossa decisão. Eu falei no início que a gente tem que prevalecer na nossa escolha. Até porque a gente vive uma cultura que ela é baseada em mérito e pagamento, não é? Se a gente recebe alguma coisa, é porque a gente mereceu. Ou a gente pagou por aquilo, né? Se chega alguém assim, dá pra pessoa, que eu tô te dando uma coisinha assim, não é aniversário, não é nada, não é presente, só tá dando assim. A gente fica assim, tá, mas tu quer quanto por isso? Né? Tu quer quanto por isso? Ah, não quero nada, não, tô te dando, eu não uso mais. Tá, mas o que eu fiz pra merecer isso? Né? É essa cultura que a gente vive, é a sociedade que a gente tem. E aí é difícil a gente tirar isso da nossa mente, muitas vezes entender que Jesus realmente ele tá dando aqui, ó, a gente não merece. A gente não merece a salvação, a gente não pagou por ela, mas Jesus nos ama e está nos dando a salvação. Então, só o que resta é uma entrega completa, o relacionamento diário com Deus, para melhorar. Às vezes a gente está aqui há 30 anos, a gente está há menos tempo, e a gente percebe que a gente acabou indo para o caminho errado, pegou um desvio, e a gente tem que começar a refletir de novo. Será que eu estou andando no caminho certo? E da mesma forma vai ter aquele que não vai dar mínima porque a gente está conversando agora. Vai ler isso aqui e vai dizer, ah, ok, é isso aí, talvez amanhã não lembre mais. Ou vai dizer, ah, eu não concordo com isso aqui, eu estou trilhando o caminho certo. Eu já estou fazendo tudo, não tem problema nenhum pecar quando a gente tem desculpa. Não tem problema nenhum eu sonegar um pouco de imposto porque o governo cobra um monte de imposto. Então eu acho justo eu não pagar alguns, porque eu acho que o governo rouba. Então, se os políticos são ladrões, eu acho que é tranquilo eu sonegar imposto. Não tem problema eu pecar. Não tem problema que eu não devolver o troco, porque o mercado cobra tanto, as coisas são tão caras. Então, se eu ficar aqui com o troco a mais, é tão pouco, são, 75 centavos. Vai fazer diferença o quê? Não vai fazer diferença nenhuma. Eu me dei bem. Vai ter pessoas que pensam assim, que são cristãs. Não tem problema ficar devendo para todo mundo. Para quê? Pagar minhas dívidas, quando eu tiver dinheiro, eu pago. Por enquanto, eu vou fazendo mais conta. Dou um mau testemunho. Relacionamentos e tudo mais. Então, essa pessoa que ela não está disposta a mudar, quer seguir a si mesma, quer fazer a própria vontade, quer tentar, no máximo, ganhar a salvação, comprar a salvação de alguma forma, tentar chegar até Deus, para poder dizer para Deus, olha, eu consegui, essa pessoa está indo pelo caminho largo. Está sendo enganada. Está enganando a si mesma. Essa pessoa, infelizmente, não vai ser salva. Porque ela não reconheceu ainda que ela está errada. Não reconheceu que é pecadora. Acho que está certa. Está tentando trilhar o caminho com as próprias pernas. Só que a gente tem um Deus maravilhoso. A gente tem um Deus misericordioso. Que pode perdoar tudo isso. Que pode nos salvar. Pode deixar tudo isso de lado. Está trilhando o caminho largo até agora? Não importa. É só ir para o caminho estreito que está tudo certo. Porque é de graça. Eu posso falar por mim.
Eu frequento a aliança desde os 12 anos de idade, tá? Faz muito tempo. Faz 15 anos que eu frequento a aliança. Agora você já entreguei a idade, né? Entendeu? Se eu fiz os cálculos certos, né? Acho que é 15 anos. Eu frequento a aliança desde os 12 anos de idade. Só que até os 19, sabe qual é o caminho que eu trilhei? O caminho largo, né? E a gente não precisa ter vergonha de reconhecer que a gente está trilhando o caminho largo. A gente não precisa ter vergonha disso. A gente tem que se vergonhar, sim, da nossa vida passada, reconhecer, se arrepender. Mas chegar um momento, assim, da gente pensar, pô, eu andei 7 anos aqui dentro, enganando a mim mesmo e enganando todo mundo. Talvez eu não enganava ninguém, eu achava que enganava, né? Mas me enganando. Achando que eu era o cristão. E eu vivia exatamente esse cara que ia chegar lá para Jesus e ia dizer, não, Jesus, eu fiz grandes coisas. Jesus, se eu tivesse morrido antes dos 19 anos, Jesus ia dizer, cara, eu não te conheço. Graças a Deus que eu não morri antes dos 19 anos. Jesus ia dizer, eu não te conheço. Ia ser uma grande decepção para mim. Porque eu achava que era só eu... faz os passinhos do abismo ligado, reconhece lá e tudo mais, e tudo certo. Só que não foi de coração. O meu arrependimento não foi de coração. Eu realmente não aceitei a Cristo como o meu Senhor de verdade. Eu não quis percorrer o caminho estreito. Achei que era só dizer, beleza, falava para todo mundo aí, tudo certo. Mas a minha vida, o meu fruto, não era bom. Era um fruto podre. Era um fruto ruim. Então, as pessoas poderiam me reconhecer pelo meu testemunho. Ninguém dizia que eu era cristão. Os meus colegas da escola, as pessoas me olhavam, mas tu é cristão? Nossa, tava dando um péssimo testemunho, imagina só. Por quê? Porque eu estava percorrendo o caminho largo. Eu queria chegar até Deus pelas minhas próprias pernas, pelo meu esforço. Vocês acham que eu cheguei lá? Vocês acham que eu tive um relacionamento com Deus? Não. Até o momento que, então, eu reconheci. E eu descobri que, alguém me falou que tinha 2 caminhos. Não foi exatamente assim, né? Mas eu entendi que eu estava no caminho errado. E daí, então, eu disse, peraí, eu tenho que mudar. E foi de uma hora para outra eu ir para outro caminho? Foi difícil. Foi difícil reconhecer, negar a mim mesmo e então andar no caminho certo. Foi difícil. Porque muitas coisas eu ainda queria fazer com as minhas próprias pernas. Às vezes não por querer. Às vezes sem querer. Às vezes por querer também. Até que eu fui começando a cortar aquilo que o meu coração queria e deixar Deus agir na minha vida. E é isso que a gente tem que fazer. A gente não tem que... Se tu está escutando isso hoje, né? Escutou todo esse texto aqui que Jesus falou para seus discípulos, entendeu? Eu acho que realmente eu não estou andando no caminho estreito. Não tenha vergonha de reconhecer isso. Não é vergonha para ninguém. Porque tu teve a oportunidade. Eu dou graças a Deus que eu tive a oportunidade de poder saber disso e poder mudar minha vida. E todos nós temos essa oportunidade. Então, eu gostaria de pedir que nesse momento vocês fechassem os olhos de vocês. Baixa a cabeça, fecha os olhos. Vamos refletir um pouco. Avalie a sua vida. Se hoje nós estamos lendo isso juntos, significa que nós temos tempo para mudar a nossa vida. Para melhor. Deus, Ele ama a gente, Ele tem misericórdia da gente. Ele perdoa qualquer pecado, a forma como a gente leva a nossa vida até então. Eu não sou perfeito. Eu escorrego muitas vezes e graças a Deus que eu tenho pessoas ao meu redor para me ajudar a levantar. E todos nós temos pessoas ao nosso redor para nos ajudar a levantar. A não ser que a gente não queira. Então nós precisamos decidir o quanto antes qual o caminho que a gente vai seguir. O que a gente quer da nossa vida. Porque se a gente deixar para depois, pode ser tarde demais. Nós precisamos deixar de lado essa religiosidade e nos entregar a Cristo. Então se você não tem Jesus no seu coração ainda, peça para que Ele revele a graça dele para você. Porque tu não vai conseguir chegar até Ele sozinho. E eu não consegui chegar até Ele sozinho. Se já é cristão, mas não consegue se desfazer do caminho largo, então peça para que Deus te dê forças. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. É essa entrega que está faltando. E se já segue o caminho estreito, se acredita que tem buscado unicamente a Cristo, apesar de todas as dificuldades, peça para que Deus te proteja, para que o teu coração não tome conta e não te engane. Eu quero que você persista, ore isso a Deus e você prevaleça até o fim, através do poder do Espírito Santo. Então, eu vou deixar agora um tempo para você refletir, para você orar sobre isso, depois eu vou fazer uma oração por todos nós. Senhor Deus, em nome do teu Filho Jesus, obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela chega até nós hoje, atual. Aquilo que Jesus falou para os seus discípulos há tantos anos atrás, ainda é útil para a gente chegar até ti, Deus. Para a gente entender que só a tua graça, Senhor, nos basta.
que o teu sacrifício ele foi único, ele foi perfeito e ele foi total, Deus, para perdoar os nossos pecados e para que a gente possa chegar até Deus Pai. Só Cristo, Senhor, é o mediador entre nós e o Pai e Ele é o nosso caminho. Ele que é a nossa vida, Deus. Então que essas palavras penetrem nos nossos corações. Que o teu Espírito possa tomar conta, Deus. E que a carne possa ser deixada de lado. Que o Senhor possa agir em nossas vidas para que a gente percorra esse caminho estreito. Não é fácil, porque a gente precisa realmente negar todas as nossas vontades para seguir a tua vontade, Deus. Mas a gente quer seguir a tua vontade. Por mais difícil essa luta interna que a gente tem seja. Nos ajude, Deus, porque só através de ti a gente vai conseguir vencer essa batalha, a gente vai conseguir ter um relacionamento profundo contigo. Porque sozinhos a gente não consegue, Deus. Te peço por isso em nome do teu filho Jesus. Amém.